O dom de variedade de línguas era a capacidade dada pelo Espírito Santo para alguns cristãos falarem as grandezas de Deus em qualquer idioma, para que o evangelho pudesse ser pregado a todas as nações. O único exemplo desse dom na prática é o de Atos 2, onde eles ouviram falar em suas línguas maternas as grandezas de Deus. Então, quando nós falamos sobre o dom de variedade de línguas na Bíblia, por que esse dom ele foi dado? Jesus diz que receberiam o poder do Espírito Santo para ser testemunho, anunciar o evangelho a todas as nações. Como aqueles homens simples, pescadores, poderiam ir por todo o mundo e pregar o evangelho em todas as nações? Seria impossível eles terem anunciado a extensão que eles anunciaram, porque eles anunciaram por toda parte, sem esse dom. Então esse dom possibilitava eles pregar o evangelho em todas as nações. Pelo poder do Espírito Santo, eles conseguiam falar em qualquer idioma, para que o evangelho pudesse ser pregado por todos os povos, e as pessoas, ao ouvirem o evangelho, pudessem crer para serem salvos. Você vê que tudo está relacionado à salvação, a Cristo. E assim é o dom de variedade de línguas. Era um dom de idiomas, a qual o Espírito Santo capacitava aquelas pessoas. E esse exemplo que nós temos, na prática do dom, está no livro de Atos, capítulo 2. O único exemplo na prática, que eles diziam, nós estamos ouvindo eles anunciarem as grandezas de Deus em nossas línguas maternas. Então, não eram línguas estáticas, não eram línguas desconexas, não eram sílabas repetidas, não era um êxtase descontrolado, e nem algo sem significado. Esse dom era sempre acompanhado também pelo dom de interpretação, bem diferente do que nós vemos hoje. Não era essas coisas estáticas, desconexas, sílabas repetitivas, algo descontrolado e nem sem significado. Essa língua que conhecemos hoje, chamada de labachúria, ela nunca existiu na Bíblia e nunca foi manifestado na história de toda a igreja. Ela foi criada há cerca de 100 anos atrás pelo movimento pentecostal. E por incrível que pareça, alguns carismáticos da Igreja Católica Romana oram nessa língua. Espíritas oram nessa língua. Hinduístas e muçulmanos oram também nessa língua desconexas. Não é somente os pentecostais que oram em labachúria. Se você pesquisar, pode pesquisar, você vai ver que as outras religiões também oram nessa mesma língua desconexa. Todos eles oram nessa mesma língua. Mas hoje, ninguém ora na língua conforme está escrito na Bíblia. Outros idiomas. Esse é o verdadeiro dom. Nós temos documentos dos pais da igreja, que já nos primeiros séculos desconheciam a manifestação desse dom na igreja. Para você entender melhor, nenhum grande teólogo, nenhum pastor, nenhum missionário na história da igreja orou nessa língua que nós vemos hoje. Nenhum dos reformadores, nenhum dos puritanos oraram nessa língua que nós vemos hoje. As pessoas acham que essa língua sempre existiu, mas ela nunca existiu, nem da Bíblia e nem em toda a história da igreja.